A gente discutiu até agora movimentos na vertical. Nesses movimentos na vertical, nós temos uma aceleração, que é a gravitacional. Só que quando a gente analisa o lançamento horizontal, nós temos que decompor, temos que separar. Nós temos um movimento vertical que tem uma característica e nós temos um outro movimento que é na horizontal. Então, para isso, vamos utilizar esse xzinho aqui. Ah, é para quê, cara? Esse x é só para a gente ter uma análise, uma referência bem rápida. Como assim? Cara, na vertical não tem a aceleração? Tem. Quando tem aceleração, qual é o movimento que a gente estuda? É o move, né? Então, ó, aqui na vertical é o move. Agora, e quando nós não temos aceleração, que é o caso na horizontal? Ah, não tem aceleração? Não, pô. Não tem, porque eu não tenho resistência do ar, eu não tenho ninguém influenciando, eu não tenho ninguém que proporcione uma aceleração. Então, na nossa horizontal, nós temos o que nós chamamos de movimento uniforme. Tudo bem? Então, galera, vamos lá. A partir de agora, vamos ver a nossa simulação depois para a gente analisar tempo de queda e alcance. Então, vou voltar àquela simulação inicial. Esse QR Code é o mesmo, né? É o mesmo QR Code da outra abordagem. Então, aqui, vamos lá. Vamos colocá-lo numa posição, por exemplo, de 5 metros. Talvez seja melhor. E como eu quero, vou só aumentar um pouquinho aqui o nosso zoom. Como eu quero um lançamento horizontal, o que eu faço? Eu tenho que colocar esse ângulo igual a 0. Certo? Então, primeiro eu vou dar aqui um tiro, né? Olha o tiro. Vamos lá. Apagar de novo. E ver se agora vai. Apagar de novo. Ele não foi o tiro. O que a gente faz? Reinicia. Esses problemas normalmente acontecem, galera. Então vamos lá. Foi o tiro. Ah, boa. Foi o tiro e acertei. Não sei se vocês perceberam isso, que eu consegui acertar. Eu vou colocar aqui todas as componentes que são necessárias para a gente, né? Então aqui, nossa componente de velocidade e a componente de aceleração. Então, nós temos as duas e vamos começar a abordá-las, né? Dá para perceber claramente. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui, porque eu preciso do vetor total da nossa velocidade. Então vamos novamente. Então, ó, aperto e acertei novamente. Agora eu vou voltar e vou começar a abordar algumas características com vocês. Então vamos lá. Vamos ao tiro de novo. Boa. Então, pausando aqui e vamos nesse mesmo tiro, só que em slow motion. Repara, a gente tem esse vetor na horizontal da velocidade, que a gente chama de Vx. Repara que ao longo do tempo ele não muda, ele tem sempre o mesmo valor numérico, porque o movimento é uniforme. Na horizontal, movimento uniforme. Já na vertical, a gente observa que esse vetor ele começa a ganhar em intensidade. Repara, por que ele ganha em intensidade? Ele ganha intensidade justamente porque a gravidade faz com que ele vá aumentando cada vez mais a sua intensidade. Então, a gravidade influencia na componente Vy e não influencia na Vx. Então, a Vx mantém constante e a Vy é justamente a nossa componente que vai ser alterada. Beleza? Então, utilizando essa análise, vamos voltar e vamos encontrar o que a gente chama de tempo de queda e o que a gente chama de alcance. Para isso, eu coloquei essa imagem que é bastante interessante. Ó. É uma imagem estroboscópica. O que significa uma imagem estroboscópica? É você tirar foto com os mesmos intervalos de tempo. Então, se você repara ao lado esquerdo, a gente tem uma bolinha azul. E se você repara ao lado direito, a gente tem uma bolinha vermelha. Repara que em termos de movimento vertical, é a mesma coisa. A linha em que a gente encontra as duas bolinhas é sempre a mesma. Por quê? Porque num lançamento horizontal, eu tenho uma queda livre em que um objeto é abandonado, não muda absolutamente nada. Então, utilizando esse princípio que o meu comportamento no lançamento horizontal é igual a uma queda livre, analisando o eixo vertical, eu consigo obter o tempo de queda tranquilamente. Como assim? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Para o nosso tempo de queda, parto do princípio que é igual a uma queda livre, como a gente acabou de abordar agora,
em que o nosso objeto é largado. Se ele é largado, velocidade inicial é zero. Então, o meu y de vertical, vy0 é igual a zero. Beleza? Nesse caso, a aceleração é a aceleração gravitacional, ela vai contribuir para o movimento, vou chamar de g. E aqui eu posso falar também que a minha altura é o meu deslocamento. Então, o deslocamento é justamente a altura dessa minha queda, levando em consideração esse meu movimento horizontal. Tudo bem? Então, vamos embora, galera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... Opa, deixa eu só apagar, que eu acabei fazendo uma besteira. Eu vou pegar a função horária da posição, vou ajustar para encontrar o meu tempo de queda. É. Então, vamos fazer essa parada agora aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui... Deixa eu pegar a caneta novamente. Né? Então, nós temos que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo essa nossa substituição, o que a gente tem? Pois bem, olha como vai ser simples assim. Nós vamos ter aqui o nosso deslocamento sendo o nosso h. O nosso V0 é justamente o nosso VY0, que vale zero. Né? E a nossa aceleração é a gravidade. O que eu vou fazer? Substituir esses valores e vamos ver o que nós vamos encontrar. Então, aqui na nossa substituição, nós vamos ter h é igual, esse termo inteiro aqui, ele vai ser cortado, né? Não tem como ele existir, 0 vezes t vai dar zero. Então, nós vamos ter gt ao quadrado sobre 2. O que a gente pode encontrar? Pegando 2 que divide, passando para o outro lado, multiplicando, fica 2h. Pegando o g que multiplica, passando para o outro lado, ele vai justamente dividindo, vai ficar 2h sobre g. Então, vamos escrever aqui, ó, 2h sobre g. Só que isso é igual ao nosso t ao quadrado. Só que eu quero o meu tempo, eu não quero t ao quadrado. Simples assim, basta a gente passar a raiz. Então, vamos lá, selecionando aqui novamente. Então, vamos desenvolver essa raiz. Então, vai ficar t, ou melhor, vou colocar com uma outra cor para que dê ênfase que chegamos a um resultado final. Então, vou colocar aqui em roxo porque é uma cor um pouquinho mais bonita. Então, vamos lá. T é igual a raiz, pois bem, de 2h sobre g. Então, galera, a gente encontra que o tempo de queda é esse, t igual a raiz de 2h sobre g, a raiz de todo mundo, beleza? Acabou? Não, não acabou. Falta quem agora? Falta a gente obter essa distância que a gente chama de alcance, que por sinal eu consegui acertar, hein? Vamos lá. Quem vai influenciar para o alcance? O alcance, eu olho o movimento vertical ou olho o movimento horizontal? Cara, o alcance ele tem uma relação direta com o movimento horizontal, que aqui é o movimento uniforme. Ah, mas não tem nenhuma característica sobre o que aconteceu na queda do corpo? Tem. O tempo. Então, o tempo que você vai usar é o tempo de queda. Simples assim. Você pega o movimento uniforme, utiliza o movimento uniforme e coloca o tempo de queda do objeto para que a gente saiba qual é a distância horizontal que ele vai cair, que é o que a gente chama de alcance. Então vamos lá, vamos voltar à nossa aula e vamos desenvolver esse alcance. Então aqui é o nosso espaço para desenvolvermos o alcance. O que a gente vai fazer? Utilizar o movimento uniforme, mas desenvolvendo alguns ajustes, algumas análises. Quais? Pois bem, nós vamos utilizar o movimento... deixa eu só retornar aqui, que ele mudou alguma coisinha. Vamos voltar para lá. Nós vamos utilizar a velocidade inicial como Vx. Por quê? Porque essa velocidade inicial Vx é aquela que não vai mudar porque ela se encontra na nossa horizontal. Então aqui, quando a gente coloca sobre velocidade, usando o movimento uniforme, nós vamos chamar o nosso V de Vx. Então vamos lá. Então aqui a gente tem, deixa eu botar em vermelho, como eu botei na outra vez. Então a gente tem aqui o nosso V igual ao nosso Vx.
Ah, e quem é o nosso deslocamento? Bem, o nosso deslocamento é o que a gente vai chamar de alcance. Ah, tá bom, beleza, mas e o tempo? Cara, o intervalo de tempo é uma relação direta com o tempo de queda que a gente acabou de descobrir. Então aqui, ó, o nosso intervalo de tempo é o tempo de queda. Ah, Léo, o que você vai usar? Cara, eu vou usar a equação mais básica, mais simples, que é V igual a delta S sobre delta T. Então vamos usar ela, que ela é mais tranquila da gente usar. Então, ó, modifiquei aqui a canetinha, show, vamos a ela. V igual a delta S sobre delta T, né? Antes de substituir, vamos pensar logo em passar esse delta T para o outro lado para ficar um pouco mais simples. Então vai ficar V vezes delta T. Ajustando, nós temos delta S é igual a V vezes delta T. Ah, é? É. E agora, o que a gente faz? Cara, agora é mega simples. Agora a gente pega aqueles valores e acaba desenvolvendo uma substituição. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou substituir. Nosso ΔS agora é o nosso alcance. O nosso V é o que a gente chama de Vx. Ah, então significa que se a velocidade inicial for alta, ele vai longe? Sim. Se você joga com uma velocidade horizontal grande, ele vai muito longe. E o nosso ΔT é o nosso tempo de queda, que a gente descobriu anteriormente. Então, substituindo os valores, a gente tem, vou botar em roxinho aqui, ó, o A é igual ao nosso Vx, ou seja, a componente do lançamento, vezes o nosso tempo de queda. Qual é o tempo de queda? Ah, não lembro. Cara, tá aqui, ó, 2H sobre G. Então, vamos substituir e vamos concluir. Então, nós vamos ter que A é igual a Vx. Deixa eu só subir um pouco a tela para ter um pouquinho mais de espaço. Nós vamos ter aqui raiz de 2H sobre G. Tudo bem? Então, essa é a nossa equação do alcance. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenha ajudado um pouco vocês. É um pouco inusitado essa nossa abordagem. Eu não consigo vê-lo, só consigo olhar para a minha webcam e mexer no meu computador. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me fale alguma coisa que não tenha compreendido, que possa ser ajustado, a melhor maneira possível para auxiliar. Falou? Um grande beijo, se cuidem, fiquem em casa. A gente está falando mais complicado, mas nós vamos passar por caminho. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.